Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal da autora Priscila Gomes. Eu tentei gravar e deu um problema, vou gravar de novo. Lembrando a vocês, quero gravar um vídeo aqui pra vocês, freestyler, sem edição. Então sempre quando eu falo pra vocês que é freestyler, é um vídeo sem edição. E eu quero falar com vocês sobre 3 pontos que foram meus 3 primeiros pontos de dificuldade com a minha primeira obra. Então eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre as dificuldades e uma forma de alertar a galera também sobre esses pontos para que isso não se repita, beleza? Não que não se repita, que coisas ruins vão acontecer, porém é muito bom a gente alertar a galera para que a gente fique mais atento e mais esperto sobre alguns pontos. Primeiro alerta que eu quero passar para vocês é que a minha primeira dificuldade que eu tive com o meu primeiro livro foi sobre a impressão. Então, já adianto a vocês. Eu sou a autora Priscila Gomes, meus livros foram todos publicados atualmente pela Amazon, mas eu sempre tive o sonho de ter o meu livro físico. E quando eu ainda estava no Rio, eu fui em um evento e queria levar as minhas obras para eu poder vender. Então eu vendia no trabalho, vendi numa feira, acho que, se eu não me engano, era um evento de anime, e eu até consegui vender alguns livros. Isso foi muito importante para mim porque me fez entender a profissão ser escritor. Só que a maior dificuldade para o escritor é conseguir ter os seus livros impressos, porém, sem publicar numa editora, porque, infelizmente, aqui no Brasil, você publicar algo em uma editora pode ser um pouco complicado. Além de caro, pode ser também, você pode ser passado a perna, porque você tem que entender muito bem como é que funciona, você dá um dinheiro muito grande. Tem uma média, eu lembro que eu recebi um convite de uma editora, que eu não vou dar nomes, e ela falou, olha, gostei muito do seu livro tem potencial, olha só, mexe com o ego do escritor, né? Você tem potencial e a sua obra seria interessante a gente fazer um trabalho de publicação da sua obra, 14 mil reais. Se você está começando, como é que pode uma proposta dessa maneira, sabe? É complicado e às vezes o escritor até se desdobra para conseguir o valor proposto. Então esse não é o meu interesse, eu quero ser uma escritora independente, que sempre pensei nisso, e eu queria imprimir as minhas obras. A minha primeira pedra foi conseguir uma editora para poder imprimir. Eu tive várias dificuldades, a qualidade do material foi ruim, mas em contrapartida, vai ficar com som de moto, beleza? Eita. Mas em contrapartida a galera gostou muito da questão da qualidade, até ser um pouco inferior, porque deu uma certa diferença que ficou um pouco rústico e a galera curtiu a ideia, mas nem foi proposital. Então, o primeiro ponto, tomem cuidado com as editoras que te convidam, porque eles vão te oferecer um valor muito grande. E você precisa entender o seguinte, você tem que ter consciência de que você, quando está publicando o seu primeiro livro, você é um escritor iniciante. Não adianta, que não é todo mundo que vai conseguir ser best-seller no seu primeiro livro. Você tem que ter pé no chão, você tem que estudar, se construir, desenvolver e se divulgar. Esse é o primeiro passo. Então, a minha primeira dificuldade foi conseguir a impressão, que eu tive que ter uma luta bem grande para poder conseguir fazer o valor que eu já tinha pago voltar, né? Então, isso tudo acabou acontecendo e deu um pouco de água fria na minha cabeça. A segunda dificuldade que eu tive foi o seguinte, além da questão da impressão, tem a questão de como eu vou divulgar o meu livro. Então, eu tive um período que eu estava aprendendo a como divulgar. Eu não queria simplesmente que a galera, olha, meu livro é bom, eu sou apaixonada pelo meu livro. A minha história os personagens são extremamente maduros, eu gosto da construção deles, eu gosto muito da minha história, eu tenho um carinho muito grande. São poucos personagens, é uma história pequena, porém, não significa que a história não é um livro grosso, que é um livro ruim, tá? É uma história que realmente tem início, meio e fim. Obviamente, ainda tem um segundo livro para dar aquela continuação para vocês entenderem o personagem do assassino. Galera, é um suspense maravilhoso, na minha opinião. Eu realmente falo com muito carinho, mas
A dificuldade em saber como divulgar e como se divulgar é uma grande dificuldade. É a minha segunda grande dificuldade que eu tive, continuo tendo em alguns momentos, mas eu estou aprendendo aos poucos que, além da divulgação dos nossos livros, precisamos nos divulgar como escritor, nos mostrar e ter coragem de colocar a cara a tapa e falar, galera, essa sou eu, né? E vender a nossa obra da melhor maneira possível, tá? E a minha terceira grande dificuldade que eu tive e que eu tenho ainda como escritora é entender o seguinte: antes de eu falar essa minha terceira grande dificuldade, se você tá até aqui, vou pedir um favorzinho. Se inscreva aqui no canal, é de graça. Se vocês estão até aqui, se inscrevam, é rapidinho, eu dou um tempo. Vai lá no botão inscreva-se e isso vai me dar força para poder continuar divulgando e criando conteúdos aqui para o canal da autora Priscila Gomes, tá bom? Rapidinho esse intervalo e vamos lá com a nossa terceira grande dificuldade como escritor: fazer amizade. Se eu pudesse, eu realmente gostaria de que todos os escritores fossem abertos como eu gostaria que fossem, mas não são. Existe uma barreira em alguns escritores, que é o ego muito grande. A galera se coloca como um patamar. Eu venho da ciência, venho da biologia, eu sou bióloga, já trabalhei com pesquisa e sei como o ego da galera pode ser cruel, e na literatura não é muito diferente. Galera, para com isso. Vocês são escritores, vocês estão escrevendo uma história e vocês amam o que vocês fazem. Vocês não precisam entrar em cima de um muro, de uma carapaça de um escritor formal. Obviamente cada um tem uma personalidade, eu entendo, mas não force uma personalidade que não é vocês. Seja um amigo da galera que tá começando também, ajuda, porque, gente, leitor tem para todo mundo. O livro é uma coisa que você não vai ficar lendo o mesmo livro o tempo todo. Tem público, sabe? Tem para todo mundo. Tem escritor para todo mundo, tem leitor para todo mundo. E a gente precisa nos ajudar. E a minha terceira grande dificuldade é o seguinte: entender, e eu entendi, que ninguém ajuda ninguém. Porém, por esse fato, eu criei o grupo no Telegram, Escritores Unidos, e aos pouquinhos, cada um ajuda da melhor maneira possível. E eu falo pra vocês, galera, eu divulgo mesmo, às vezes eu nem conheço o escritor, mas vejo que ele tá publicando uma obra e vou lá, divulgo. Vai ter aqui em Minas Gerais um escritor aqui na cidade que vai fazer a publicação, já fez a publicação, vai fazer a divulgação da obra dele no Palácio da Cultura, dia 18 de janeiro, se eu não me engano, 18 de janeiro, às 7h30 da noite, ó, gravei. É o autor alguma coisa Otávio, mas eu vou lembrar depois. E galera, eu falo pra vocês, a gente tem que divulgar, galera. Vai ter autor pra todo mundo, vai ter leitor pra todo mundo. E esse ego da galera é cruel, sabe? Porque às vezes é esse passo que já desanima a galera de seguir em frente. E é isso que eu falo pra vocês. Vocês vão receber muito não. Vocês vão querer pedir ajuda pra galera. E a galera vai falar... Não, às vezes nem vai falar nada, tá? Vai te ignorar. Mas eu falo pra vocês, obviamente, a gente não é pra gente ficar pedindo ajuda pra todo mundo. É pra gente correr atrás sozinho e ir à frente, sabe? Mas obviamente se a galera desse uma abertura, se você conseguisse trocar uma ideia e a pessoa pudesse te dar um suporte, o que seja, o que for, nem que for uma palavra amiga já dá um adianto. Que é uma coragem. Quando eu liberei o meu primeiro livro, eu fiquei com muito medo, sabe? Tive uma vergonha, sabe? Parece que eu tava pelada, tava assim, sendo exposta pra galera, e é bem diferente você expor uma história sua que você fez com tanto carinho. Então essas foram as minhas 3 grandes dificuldades que eu tive no início, mas ó, vão ter mais e eu vou fazer... não. Já tenho muitas outras, mas aí eu vou fazer num próximo vídeo mais dificuldades como escritora, porque é legal pra gente trocar uma ideia, que não são só mar de rosas e também dificuldades existem, tá? Lembrando a vocês, eu sou autora do livro A Janela, e esse livro, que é o meu primeiro livro, foi publicado em 2015,
Esse livro aqui tem também O Retorno com o Passado, que é uma continuação desse livro, tá? São duas obras que continuam. Esse primeiro livro é a visão da Tamara, que é a personagem principal, e o segundo livro é a visão do assassino, tá? Então é muito legal que o assassino tá nesse livro e vocês conseguem descobrir quem é. Esse livro aqui, ele tem um simbolismo muito grande, porque foi um livro que me abriu as portas para uma nova possibilidade de viver e de seguir em frente, porque escrever é a melhor coisa que tem, na minha opinião. Amo escrever e eu tô em breve pro meu 4º livro, Pensamento Positivo e Força aí para seguir em frente, tá bom? Galera, muito obrigada, um beijo e até a próxima. Mas olha só, eu não vou me despedir, na verdade eu tô me despedindo, não sei, que aí de repente quando acaba, de repente